Novas informações sobre a SAF do Fluminense. Parece que a situação não está das melhores para o presidente Mário Bittencourt. Também tem uma situação um pouco diferente, esquisita, rolando com um jogador do Fluminense. Quero conversar um pouquinho sobre esse assunto com você, tricolor ligadinho aqui na Central. Além disso, a gente vai falar sobre a lesão do Riquelme. Rolou o exame, a gente já tem mais ou menos uma previsão do tempo que ele vai ficar fora dos gramados. Tem outra joia do Fluminense também teve problemas de lesão, jogador emprestado se destacando, metendo gol e muito mais nesse vídeo aqui. Então desde já eu convido você, tricolor que está assistindo, a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. O assunto SAF no Fluminense naturalmente mexe muito com a torcida. Existe o lado que é contra a transformação do clube na sociedade anônima de futebol e existe um outro lado dos torcedores que botam uma esperança muito grande nessa mudança para que o Fluminense passe a ter mais dinheiro, mais capacidade de investimento para brigar lá em cima pelos títulos. O que a gente sabe é que o processo de mudança está acontecendo. O Banco BTG Pactual está fazendo esse estudo, está captando os investidores interessados e é questão de tempo o Fluminense acabar se tornando uma sociedade anônima de futebol. Só que agora o Diogo Dantas, que é colunista lá do O Globo, traz uma informação sobre um probleminha interno da política do clube que pode dar um pouquinho de dor de cabeça para o presidente Mário Bittencourt. De acordo com ele, o grupo político Tricolor de Coração, que era alinhado ao Mário Bittencourt, inclusive no primeiro mandato, com certeza, o Mário Bittencourt era desse grupo político, eu não sei se no segundo ainda era, mas eu acredito que sim, tá fazendo uma campanha contrária à venda do clube, à transformação do Fluminense em SAF. E aí, de acordo com o Diogo Dantas, essa situação é vista como um obstáculo para o Mário seguir com a pauta da SAF, sem o debate exigido pelos conselheiros e sócios. A oposição tem batido muito nessa tecla, né, querendo que esse processo seja realizado de uma maneira um pouco mais transparente pelo atual mandatário tricolor. Vale lembrar, tá, que para o Fluminense de fato se tornar uma SAF, tem que ser levado a plenário, a votação entre os sócios do Fluminense, numa Assembleia Geral Extraordinária, essa proposta. Então, se os sócios do Fluminense decidirem que vai virar SAF, o Fluminense vira. Se os sócios votarem contra e decidirem, a sua maioria, que não vai virar, o Fluminense não vira. E nesse ponto, a vontade, o desejo do presidente Mário Bittencourt, do grupo político que lá está hoje, pouco importa. Então vai começar essa questão política mesmo, né? A campanha rolando, o pessoal tentando se articular tanto a favor quanto contra essa mudança. Nesse momento a gente não sabe ainda quem seria o cara que vai comprar essa SAF, se vai ser uma pessoa, se vai ser esse grupo de investidores. Saiu informação do Lauro Jardim de que seria um grupo de investidores através da Prisma Capital, que é uma gestora de fundos que o BTG estaria ali negociando. Enfim, a gente tem algumas informações que saem, mas nada ainda de maneira oficial. Agora a gente tem essa informação do grupo político Tricolor de Coração, antes alinhado ao Mário Bittencourt, fazendo campanha contrária ao Fluminense se tornar uma SAF. Tem uma situação um pouquinho esquisita rolando com um jogador do Fluminense. A gente quer conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo com você. Só antes, deixa eu rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está nos assistindo a comentar aqui embaixo, falando o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Milton de Ipanema, lá em Minas Gerais, para o Antônio Nunes de Laguna, Santa Catarina, para o Joelson de América Dourada, na Bahia, para o Mário César de Paraguaçu, Minas Gerais, para o Noberto de Angra dos Reis e também para o Evandro de São Gonçalo. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado, tá? Que aqui a gente mande um abraço, um salve e cite o seu nome. Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos assistindo.
Beleza? Vamos falar dessa situação que tem particularmente me intrigado bastante, tá? Ela envolve o meio-campista Gustavo Apes. Lembra dele? Ele chegou no Fluminense em 2021, após se destacar no Nova Iguaçu, passou um período emprestado aqui, o Fluminense o adquiriu em definitivo. Chegou a entrar em alguns jogos da equipe principal ainda naquele ano de 2021 e ele tem um contrato válido com o Fluminense até o final de 2025. Gustavo Apes, ano passado, jogou naquele time do Marcão nos primeiros jogos da temporada e tudo mais, jogou ali como um segundo volante. Nesse começo de 2025, ele não estava participando dos jogos. Poderia estar lesionado, né, alguma coisa nesse sentido, mas quando você olhava lá as redes sociais dele, ele não aparecia no CT Carlos Castilho. Isso já era uma coisa que me intrigava um pouquinho. O que está acontecendo com o Gustavo Apes? Será que ele saiu do Fluminense ou não? Bom, nos últimos dias, a gente viu, né, teve acesso a fotos do Pattaya United, que é um clube lá da Tailândia, em que o Gustavo Apes aparece treinando com essa equipe. Aliás, ele mesmo publicou uma foto no seu Instagram com a camisa desse clube, tem um emoji em cima tapando o escudo ali, mas entrando nas redes sociais do Pattaya United, você vê fotos do Gustavo Apes participando dos treinos. A gente ficou curioso, né? Foi tentar descobrir, será que o Gustavo Apes foi emprestado para essa equipe? Ninguém havia informado nada quanto a isso. E repito, o contrato dele com o Fluminense vai até o final desse ano de 2025. A gente checou lá no BIRA, que é o boletim informativo da Ferj, e o contrato dele até o fim desse ano está ativo e não tem registros de nenhum empréstimo do jogador ao futebol da Tailândia. O que a gente sabe, isso é público, acompanhando o Instagram do jogador, é que ele teve pela China antes, agora está lá na Tailândia e treina nessa equipe do Pattaya United. O que a gente conseguiu apurar é que anteriormente ele passou por um período de testes no Cianorte do Paraná. A equipe queria contratá-lo, mas as negociações não avançaram. Então, nesse momento, oficialmente, o Gustavo Apes não está emprestado a essa equipe. Repito, Pattaya United, que é da segunda divisão da Tailândia. Gustavo Apes não está emprestado. Pelo menos não foi registrado dessa maneira até o momento, mas aparece treinando com o elenco lá da equipe tailandesa. Seguimos no aguardo para tentar entender um pouquinho mais dessa situação. Tentamos contato com pessoas próximas ao jogador, seus empresários. Não obtivemos resposta. Também perguntamos, tentamos esse contato com o Fluminense, com a assessoria do Fluminense, também não recebemos nenhuma resposta. Segue o mistério. O que está acontecendo com o Gustavo Apes? Ele ainda é jogador do Fluminense? Ele não é? Ele está emprestado? Não está? Fica a dúvida e o mistério aí no ar. Vamos falar um pouquinho rapidinho aqui da Copa Sul-Americana, porque tem uma mudança importante, tá? Ontem a gente falou aqui sobre já estar definido os estádios que o Fluminense vai jogar. A gente comentou que o União Espanhola não poderá jogar no Santa Laura, que é o seu estádio lá em Santiago. E o jogo seria lá no El Teniente. O Fluminense, inclusive, divulgou de maneira oficial a imagem lá com os horários dos jogos e tudo mais. Divulgou que o jogo contra a União Espanhola fora de casa seria nesse estádio na cidade de Roncagua. O problema é que agora o GE traz pra gente que se antes o jogo estava confirmado para o estádio El Teniente, agora está indefinido. Esse jogo está marcado para o dia 22 de abril e, de acordo com a publicação do GE, os chilenos não confirmam que a partida será nesse estádio. O desejo deles é sim mandar o jogo no Santa Laura, em Santiago, só que a Conmebol vetou o campo devido às más condições do gramado. Agora resta saber se eles vão botar em um terceiro estádio, se eles vão conseguir essa liberação ou se eles vão ceder e colocar o jogo lá em Roncagua, no estádio El Teniente. Então a gente tem aí mais ou menos um mês para essa partida ocorrer e aí em definição segue onde será União Espanhola e Fluminense. E tem moleque de Xerém se destacando no exterior. Estou falando do atacante Gustavo Lobo. Está emprestado pelo Fluminense ao Leixões de Portugal, onde tem atuado na equipe Sub-23. Joga a Liga Sub-23, o time do Leixões. E rolou uma goleada por 3-0 do Leixões sobre o Mafra lá de Portugal. E o Gustavo Lobo voltou a marcar gol. Com isso, ele chegou ao 6º gol em 27 jogos pela equipe lá de Portugal. Tem marcado gols com mais frequência recentemente. E vale lembrar, né, ele está emprestado pelo Fluminense até o final de junho desse ano. E o contrato dele com o Tricolor vai até o final de 2025. Tem conseguido se destacar por lá na Liga Sub-23 o Gustavo Lobo, centroavante tricolor. A qualidade do John Arias não passa despercebida pelos rivais.
tem jogador do Flamengo rasgando elogios ao nosso craque colombiano. Vou falar um pouquinho sobre isso, só antes, rapidamente, lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, muito simples. Você vai correr no link do comentário fixado, vai clicar lá, automaticamente vai abrir no seu WhatsApp, canal da Central, você vai procurar o botão seguir, geralmente fica no canto superior direito, vai clicar lá e de maneira automática, muito simples, muito fácil, você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Te aguardo por lá. Vamos falar dessa declaração do Wesley, lateral direito do Flamengo, que em coletiva rasgou elogios ao John Arias. O Wesley foi convocado pelo Dorival Júnior para a seleção brasileira, terá jogo amanhã, quinta-feira, às 9h45 no Mané Garrincha, justamente contra a Colômbia. Foi perguntado do Arias, que é um cara que ele conhece bastante dos Fla-Flus, e ele rasgou elogios. O Wesley falou o seguinte, abro aspas, não tenho o que falar. Jogador de seleção, qualificado, dá trabalho para todo mundo. A gente recebeu os vídeos, deve ter vídeos individuais para todos os setores. Vou procurar estudá-lo mais, apesar de já ter jogado contra ele bastante vezes. É um jogador que tem que tomar cuidado, não pode dar espaço e deixar pensar. É um cara forte, vou dar meu melhor em campo para anular ele. Essa é a declaração, então, do Wesley sobre o John Arias, rasgando elogios, e é verdade, né? O John Arias é um cara que, além de ter uma qualidade técnica muito boa, uma visão de jogo boa, para fazer as jogadas, ele também é um cara muito forte, né? Não é fácil roubar a bola do John Arias. Várias vezes você vê ele pressionado por 2, 3, e ele consegue ali com um drible sair do meio dos dois, toma muita pancada e não cai. É um jogador, é realmente um fenômeno que o Fluminense tem ali, um cara de muita qualidade. Eu fico muito grato e muito feliz que ele renovou o contrato com o Flu nessa última janela para permanecer por aqui. É um cara para fazer carreira no Fluminense, se tornar ainda mais ídolo do clube e nos ajudar a conquistar muitos títulos. Agora eu quero falar de uma notícia que não é positiva, informação de lesão de jogador do Fluminense. Eu quero começar falando do Isaac, meio-campista que participou, né, já está no elenco profissional, chegou a jogar alguns jogos no começo do ano. Hoje teve o jogo do Sub-20 tricolor, ele desceu para jogar aquela partida, foi titular. O Fluminense acabou sendo derrotado por 3-1 contra o Internacional, fora de casa. O gol do Fluminense foi marcado pelo Kelvin, mas tem a notícia triste que o GE trouxe pra gente de que o Isaac deixou o jogo com dores no joelho e vai passar por exames. Então, problema físico aí do Isaac, a gente deve ter novas informações em breve sobre a situação, mas uma situação delicada, né? Ele sentindo ali um problema no joelho, justamente no momento que ele volta ao Sub-20 para ganhar um pouco mais de rodagem e quem sabe subir mais maduro novamente para o profissional. Torço pela melhor recuperação do Isaac aí, né? Deixo meus votos aqui de melhoras para ele, que ele possa muito em breve estar apto novamente a fazer o que com certeza ele mais ama, que é jogar futebol. Outro jogador da geração do Isaac, que também passou por um problema, curiosamente, no joelho, é o meia-atacante Riquelme. A gente comentou no vídeo de mais cedo a informação que o GE trouxe primeiramente de que ele tinha sofrido uma pancada no treino da terça-feira e com isso sentiu ali uma lesão, né, por causa dessa pancada, saiu mais cedo do treino e faria exames nessa quarta-feira. Os exames foram realizados e já tem o resultado divulgado. O Fluminense publicou uma nota que eu leio para vocês agora. O jogador Riquelme foi submetido a exames de imagem na tarde dessa quarta-feira, 19 de março, e teve constatado uma lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atleta sofreu uma entorse nos treinos da terça-feira, dia 18, e iniciará tratamento conservador a partir dessa quinta-feira, dia 20, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, ok? Então, ponto positivo, digamos assim, ou ponto menos negativo, é que o Riquelme não vai precisar passar por uma cirurgia, mas ele de fato tem uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, e aí o Fluminense não informa o grau dessa lesão. A apuração do GE dá conta de que a lesão é de grau 2. O GE projeta ali, né, pelo histórico de lesões desse tipo, que o jogador deve ficar de fora por 2 meses. A gente conversou com uma pessoa ligada ao Riquelme que confirmou, não falou o grau da lesão, mas confirmou que era papo ali de 3 meses fora. Até o próprio Riquelme postou no Instagram que era mais ou menos esse período de até 3 meses fora. Então, com certeza, é isso aí, uma lesão grau 2 que o jogador tem. Uma pena, né? Porque é um garoto que, dos 3 que subiram do 17, é o que mais estava conseguindo participar do time, ser peça importante ali do elenco. É um jogador de 18 anos, está no auge da sua evolução, tem um problema de joelho, já é algo ruim.
pelo menos não vai precisar fazer cirurgia, um tratamento mais conservador, ali com fisioterapia e tudo mais, para poder retornar aos gramados. A gente espera que, assim que possível, o Riquelme esteja disponível para voltar a jogar e brilhar com a camisa do Flusão. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário. E aí, a SAF no Fluminense, isso te empolga? Isso te deixa com medo? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.